Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, né, os telespectadores e ouvintes que acompanham a gente aqui. Estamos começando mais um PluriversaCast, né, um podcast que é o oferecimento do CAM, o Coletivo Antirracista Neuza Santos, que surgiu aqui na Universidade da Cidade de São Paulo, Unicid, né? E temos aí o objetivo de ganhar um pouco de espaço, né, com identificação, né, tanto no corpo docente quanto discente, né, e matérias assim para justamente trazer a população negra como um assunto a ser discutido, né, porque afinal de contas a gente está falando de mais de 50% da população brasileira e esse tema não ser tratado nas diversidades é um pouco estranho, né, vamos dizer assim. Eu tô aqui mas eu não estou sozinho, né, eu tô aqui junto com a minha colega Valesca, né, a gente vai apresentar aqui um podcast. Se apresente, por favor. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa segunda edição. Eu faço parte do coletivo desde a sua fundação, desde setembro de 2020. E junto com vários colegas do curso de psicologia, a gente vem juntos plantando a semente, né, de uma formação no ensino superior antirracista, plantando a semente principalmente para representatividade, para que a gente também, no coletivo, a gente se aquilombe, né? A gente fala que é o nosso quilombo. É importante que a gente se veja no outro e com isso a gente se fortalece. Então o coletivo ele tem vários objetivos, tanto internos quanto externo perante a faculdade, no ensino superior. E aqui é a nossa capa da nossa cartilha, que faz parte da campanha da erradicação do racismo no ensino superior. Uhum. Então, a gente vai estar dentro desses 3 episódios do podcast, a gente também está elaborando uma cartilha de letramento racial, que vai ser lançado num evento no dia 19 de novembro, né, no auditório aqui da faculdade, onde todos estão convidados. E aqueles que verem, né, essa edição posteriormente, vai estar gravado, e procure também estar nos assistindo, porque lá a gente vai estar passando uma mensagem importante que espero que possa estar impactando vocês. E dando prosseguimento, acho que vale a pena falar um pouquinho, né, da palavra Ubuntu, né? É uma palavra que vem de origem das tribos Zulus, né, que traz uma coisa de coletividade, de humanidade, né, mas não aquela humanidade que a gente está acostumado a ouvir, né, que todos nós somos humanos. Quando a gente fala que todos nós somos humanos, a gente usa isso como desculpa. Uhum. Então, a gente agora, com as nossas convidadas, a gente vai estar desmistificando, né, desconfigurando, né, essa crença, por termos aqui 2 convidadas muito queridas, que eu estou muito feliz de tê-las aqui conosco, onde a gente vai estar falando um pouquinho sobre a branquitude, como que a branquitude possa nos apoiar, ser nossos aliados para atitudes antirracistas, né, para comportamentos antirracistas, principalmente na formação, né, dos alunos no ensino superior. Então, nós temos aqui a professora Natália Botura. Ela é graduada em Ciências Sociais e com doutorado em Psicologia da Educação. Ela é psicanalista e professora dos cursos de letra daqui da instituição da Unicid. Mas essas coisas são importantes, mas também é muito importante que ela é mãe do Dante. Sim. Um bebê lindo, né? E ela tá agora com essa tripla jornada, né? Junto com a maternidade. Temos também a Tatiana Almentra. Ela é uma colega, né? Uma amiga querida, que ela é graduada em moda, com mestrado e doutorado em administração. Atualmente ela é graduanda em psicologia, ela faz parte da minha turma, nós estamos no 5º semestre, e ela também está fazendo formação em psicanálise. E ela é mãe da Ana e do Felipe. Então, sejam muito bem-vindas para essa troca, né? Para esse aprendizado aqui mútuo de estar levando um pouquinho essa informação e também formação, né? Por que não formação, né? Acho que o conhecimento, ele informa, ele forma, né? E para que a gente não utilize para nos desformar, né? A gente precisa ter um senso crítico. Então, aqui a gente vai estar trocando para que contribua para esses elementos críticos. Uhum. E aí, eu gostaria de saber das nossas convidadas, né? O que vocês entendem como branquitude? Em primeiro lugar, eu queria agradecer, né, o convite
e parabenizar aí pelo crescimento do CAN em tão pouco tempo, já com ações muito significativas, né, para essas discussões raciais, que eu acho que é fundamental aí para a formação do indivíduo, né? Como vocês disseram, mais 50% da nossa população é negra e a gente fala muito pouco sobre isso, né? Com relação à aprendizagem, a mesma coisa. A gente estuda, né? Se fala tanto que a gente está vivendo um mundo em constantes mudanças, né? E acho que a gente precisa, nesse processo, ser humilde para aprender cada vez mais. E a gente cada vez mais sabe que nada sabe. Acho que a modernidade traz isso para a gente, que o conhecimento é vasto, ele está em construção e a gente tem que se reinventar o tempo todo. Então, acho que a humildade de saber que nada sabe, estar aberto para o novo é muito importante para a gente começar essa discussão, né? Sim, super importante. Quanto à branquitude, eu acho que é algo que as pessoas não conhecem, não sabem o que é e negam o tempo todo, né? As pessoas não veem, as pessoas brancas não se veem como privilegiados, né? Elas não se veem como pessoas racistas e não admitem isso, né? Eu acho que eu gosto muito da fala da Lia Werner, né? Quando ela diz no livro dela que o primeiro passo para uma mudança no sentido da erradicação da branquitude e da diversidade, da igualdade, né, da inclusão, é justamente o fato da gente se reconhecer racista, né? Sim. Então, acho que o primeiro passo é esse. Ai, gente, é um privilégio enorme estar aqui, de verdade. Desse privilégio, sim, eu não quero abrir mão. Dos outros, sim, mas desse não, de estar com vocês. Eu queria dizer que eu aprendi muito com o CAN, muito com vocês. E acho que a universidade tem uma dívida histórica com vocês já, porque vocês também levaram o nome da instituição, né? Eu acho que é importante que haja esse reconhecimento, que vocês fizeram esse curso acontecer também a partir de outras bases. Então, eu acho que o CAN é um dos grandes acontecimentos da Unicid, acho mesmo. Então, aprender com vocês é maravilhoso e eu quero agradecer o convite, né? O que é a branquitude? Acho que a Tati foi muito elucidativa, assim, quando ela diz assim, primeiro é aquela posição narcísica que não quer aprender, que não quer se abrir para o outro, né? A branquitude é uma cilada colonial, é uma cilada narcísica colonial, é a corporificação de um poder, né, construído nas bases coloniais, que divide as pessoas entre os escravizados e os senhores, os brancos e os não brancos, e assim a gente vai derivando as racializações até os sudestinos e os nordestinos, os latinos e os estadunidenses, quem mora no interior, quem mora na capital. É um processo, né, colonial. E é claro que, além de tudo isso, dessa divisão entre hegemônicos e subalternos, é também um projeto de poder. E é por isso que é tão difícil, às vezes, os brancos se colocarem em xeque, exatamente o que a Tati falou, né? Então, a primeira coisa é se colocar em xeque, sair daquela posição de achar que sabe, se abrir para o outro e não achar que tem ali o certificado pleno de antirracista. É sondar o racismo que existe dentro de nós, né? Então, acho que essa é a grande... para quem se pensa e se deseja antirracista, a primeira coisa é isso. É não achar que está isento do racismo. É se sondar sempre. Porque ninguém está, né? A gente tem essa ilusão coletiva de que que o Brasil não é racista, né? Uhum. Mas o racismo está tão enraizado dentro da gente, né? Em pequenos pensamentos, em pequenos gestos. Uhum. E eu acho que a desconstrução disso é diária, é uma autovigilância
diária e o tempo todo. Né? Porque é algo que nasce com a gente, né? Tá dentro da nossa cultura, do nosso jeito de ser, do nosso jeito de pensar. Então, a desconstrução disso é uma vigilância eterna, né? Exatamente. Aí, com isso, a gente pode refletir que há racismo, mas não há racistas, né? Ninguém... Ora que... E aí, trazendo um pouquinho para esse contexto histórico, né? Então, sim, a branquitude teve a oportunidade de ser inserida no ensino superior, né? Então, trazendo aí um recorte histórico a partir de 1888, né, a dita liberdade, bem entre aspas, né, onde a gente vive até hoje as consequências dessa dita libertação, mas os senhores, o Estado, né, o Brasil, né, na época monarquia, concedeu aos filhos das pessoas que tinham as terras, né, dos senhores, privilégio estar indo para o ensino público, para uma universidade pública, né, que é através de uma lei que a gente tem, que é denominada a Lei do Boi. E hoje nós temos as cotas, né, e é onde o ensino superior, né, a instituição acadêmica tem um pouco de dificuldade de se adaptar às pessoas pretas que estão adentrando a instituição. Então, a gente continua num contexto de teorias, de autores, de estrutura para a branquitude, onde nós temos que nos adequarmos. Né? E aí, a partir da lei de cota, fazendo uma correlação entre a lei do boi e a lei das cotas, nós estamos pleiteando que esse ensino não nos cabe. E aí, um questionamento que eu faço para as nossas convidadas ambas, né, são professoras, né, de ensino superior, como trazer esse contexto para uma formação antirracista para a academia agora, né, onde nós temos muitos alunos pretos adentrando a universidade através dessas ações afirmativas. Olha, eu queria começar citando o nosso querido, eu trouxe a fala dele porque eu não quis, é tão bonita que eu não quis fazer uma paráfrase. Nosso ex-ministro da Cultura, Gilberto Gil, quando nós tínhamos um ministro da Cultura. Né? E ele propõe essa inversão da equação colonial, aquilo que a gente falava um pouco antes. E ele diz assim, eu gosto de pensar a política de cotas universitárias como a oportunidade desse povo preto periférico e de baixa renda, que este povo preto periférico e de baixa renda está dando ao mundo acadêmico, convencional, eurocêntrico e embranquecido de conhecer novos saberes. É disso que se trata. Essa é a minha visão. Né? Então, nesse sentido, os professores precisam abraçar esse encontro e se colocar em xeque. E aí a gente está falando de estudar novas bibliografias, ir atrás, né? Não só virar para um aluno que, de repente, faz uma intervenção, fala, professor, acho que essa colocação não foi boa, acho que essa palavra não foi adequada, não caiu bem. Não se sentir mal com isso, se sentir bem, é uma oportunidade. Olha, me diz, o que é isso? Agora eu vou sentar e vou estudar. Também não adianta ficar só pedindo para os alunos explicarem toda hora, né? A Djamila fala muito isso. Fala, peraí. Cansa. Compra o meu livro. Senta, estuda. Eu acho que essa é a responsabilidade dos docentes que se colocam neste lugar da trincheira, né? Da luta antirracista e decolonial. Então, é um lugar de esforço. É um lugar de incômodo. Né? E é esse o lugar da branquitude, a gente falava um pouco antes, né? Toda vez que eu sou chamada, Raul, Valesca, Tati, para falar desse assunto, eu, como psicanalista, eu fico me escutando, né? Escutando o meu corpo, meus sintomas, minhas reações. A primeira vez que eu fui convidada para falar sobre branquitude, eu fiquei um mês pensando, estudando. Eu ficava até 5 horas da manhã assistindo documentário do Gilberto Freire. E aí eu liguei para o meu amigo, Carlos, falei, amigo, eu não estou bem, o que está acontecendo comigo? Ele falou, fale disso. E aí eu entendi que é desse lugar, dessa pulsão do incômodo, do mal-estar, que a branquitude tem que se movimentar. É do lugar do desconforto,
né? Então, é isso. Agora, a branquitude não está acostumada com esse lugar. Ela está acostumada com o lugar do conforto, do privilégio, de chegar e dizer as coisas. Mas nós já nascemos com esse... Exatamente. Com esse sintoma de incômodo, De incômodo. né? E agora esse sintoma tem que ser dos brancos. Dos brancos. E é isso, é ficar... Será que eu vou falar uma besteira? Será que eu vou... será que eu estudei o suficiente esse tema? Isso que cabe ou não cabe? Será que cabe? Será que não cabe? Será que eu li suficientemente Frantz Fanon? Será que... É isso, para preparar a aula tem que ler 3, 4 livros. É isso. Esse é o lugar. Acredito que seja isso. Eu concordo. Quer dizer, a gente suscitar essa questão do desconforto e essa questão da amplitude de olhar, né? Acho que a gente vive num mundo onde se fala, voltando para a questão das mudanças, né? Onde se fala em inovação, em mudanças constantes, em quebra de paradigmas, mudança de mindset, né? E como competências importantes para o mercado de trabalho, né? Eu trabalho bastante com carreira, com RH. Então, as principais competências trazidas pelo Fórum Mundial de Economia para a atualidade, entre elas está a empatia, né? Está também a mudança de mindset, né? A questão de você mudar os paradigmas, criatividade, escuta ativa, quer dizer, uma série de soft skills, né? E que a gente não aplica. Você só vai aplicando esses aspectos se você está aberta a essas mudanças. E se você está aberta à diversidade, né? Você não vai sair do seu quadrado se você não está aberto ao outro, se você não está aberto ao diverso, se você não está aberto a olhares diferentes dos seus, a aprendizagens novas, né? Então, eu acho que esse é o papel do professor, fazer com que as pessoas ampliem o seu espectro, ampliem o seu olhar e incluam, né? E convivam com a diversidade, saiam do quadrado, conversem com pessoas, olhem por perspectivas diferentes. Sim. A gente vive num mundo muito mesquinho, né? E muito egocentrista, né? Onde as pessoas... Às vezes você pega ali um embate, que é o que a gente está vivendo hoje na política, né? Onde a pessoa quer colocar para outra a sua perspectiva. E a nossa perspectiva da realidade, ela é minúscula. É um pedacinho, né? E de repente você pega lá um objeto. Se eu mostro para uma pessoa que está na minha frente, o objeto talvez tenha uma visão para mim, uma visão completamente diferente para outra pessoa, e eu tô lá querendo que ela enxergue a minha realidade. Não, eu preciso estar aberto a entender que a minha realidade não é a única existente, tem várias, né? E quanto mais eu estiver aberta à escuta ativa, né, mais eu vou ampliando essa minha visão de realidade. Então, eu acho que esse é o ponto, né, relacionado a isso. É você ampliar essa visão da realidade. Você ampliar essa escuta ativa, que significa, de verdade, escutar o outro, né? Quer dizer, eu estou aqui com todos os meus sentidos, escutando o outro e entendendo a dor do outro, escutando aquilo que não é dito. Então, acho que esse é o exercício para a gente mudar um pouco a nossa realidade e para a gente acabar com essa branquitude, sabe? E nas instituições, desculpa, nas instituições, né, acontece muito isso, né? O Emiliano Camargo diz que as instituições são impérios da branquitude, né? Então, acho que é importante esses espaços, né? O que vocês fazem, eu acho isso maravilhoso, né? Porque vocês expandirem, né? Para além daquele tema, é um conteúdo curricular. Não. Isso para além isso é muito vida, mais, é para a vida. Você está formando pessoas, você está formando cidadãos, você está formando pessoas melhores, né? Acho que esse é o nosso intuito enquanto professores, né? Emancipação humana. Ajudar o outro no seu processo de desenvolvimento e que ele seja amplo e não restrito, né? Acho que esse é o ponto. Durante o discurso de vocês duas, né, eu percebi muito que surgiu a palavra desconforto, né, que foi justamente quem já foi falado, já foi comentado. E também veio essa parte de conhecer os novos saberes das duas, né? Que é uma coisa que acaba conversando muito com o nosso passado, né? Nosso passado, né? Nessa ideia da cultura sendo erradicada, dos saberes serem negados, né? E é justamente tudo isso que vocês falam agora acaba conversando muito com o que nosso projeto, né? O nosso projeto na ideia de justamente trazer à tona, trazer à luz,
né, esses saberes, essas culturas, esses pensares, essas vivências, né? E, querendo ou não, né, aqui a gente acaba trazendo que existem alguns mecanismos, né, sociais e vindos da própria branquitude, que acabam por reforçar essa opressão. Reforçar essa opressão, né? E aí a gente tem vários discursos, como aquele do mito da democracia racial, né? Aquele somos todos iguais, né? Porque não somos, né? Não. Ponto. Não Ponto. somos. Né? Não temos como dizer assim, né? Nós temos nossas histórias, nossos passados, nossas vivências, e só existem histórias diferentes. Né? A nossa forma como nós somos tratados é diferente, a forma como a gente as oportunidades são levadas para nós somos diferentes. Nós como todos aqui. E a gente também pode pegar a história da meritocracia como um outro sistema também que acaba sendo reforçador dessa posição. Porque como que a gente pode acreditar que como que a gente pode acreditar que a meritocracia ela é funcional se o começo para as duas pessoas são diferentes? Exatamente. Você não tem oportunidades iguais, você não tem caminhos iguais e a formação não é igual. Então não tem adianta, como. não adianta tipo dar uma prova para duas pessoas e falar essas pessoas é igual, porque não é. Esse é um ponto que está sendo muito discutido nas organizações, né? Falando das organizações, nos programas de diversidade, acho que esse é um ponto fundamental, né? Quando a gente começou a fazer os processos de inclusão dentro das organizações, as pessoas, vamos ampliar a diversidade dentro da empresa. E aí não vinha diversidade, vinha diversidade. A formação não fala dessa diversidade, claro. Né? E se as não oportunidades... fala na formação do ensino superior, como que teremos profissionais que tenham essas visões, né? Distintas. Exatamente. E o que se colocou também, né, principalmente no recrutamento de trainees, de estagiários, de pessoas jovens, né, foram os filtros. Notou-se que lá, nos filtros para as empresas, você tem lá inglês, você tem uma série de questões que as pessoas pretas não têm acesso, né? Então, o que se começou a fazer? Tirar esses filtros, né? Então, aí, recrutar, tirar esses filtros, né? Mostrar que a empresa, de fato, estava aberta. Então, as pessoas começaram a vir. Então, acho que essa é uma reflexão importante para a gente, de forma geral. Que filtros que a gente está utilizando, né? Nas nossas relações, na nossa forma de pensar, no nosso julgamento sobre as coisas, né? Quer dizer, você vai criticar a lei de cotas, por exemplo. Qual é o seu filtro? Qual a sua visão da realidade? O quanto que você, de fato, sabe sobre o que aconteceu, né? Então, assim, é muito fácil você falar da sua perspectiva branca, privilegiada, né? Mas o quanto que... É o que você estava falando. Você vai lá se informar, você vai conhecer, você foi pesquisar, né? O quanto que você, de fato, domina aquele assunto. Ou você só está reproduzindo o que você ouviu, né? Esse é um outro fator importante, o senso crítico, né? Onde é que está o nosso senso crítico? Você está falando de que lugar e você está falando a partir do quê? Né? E foi esse senso crítico que fez com que nós olhássemos para essa grade curricular, né? E não nos identificando, né? Exatamente. E aí, assim, eu trago uma provocação aqui, no sentido de que se o Brasil tem 56% da população que é preta, será que eu estou formando profissionais para lidar? Não. Né? A gente traz que o maior ente empregador é o governo. O governo que é o maior ente, né? Que emprega. E quem são o público-alvo do governo? São pessoas pretas. Será que eu tenho preparo como profissional? Eu estou me formando para ser um profissional que eu tenho habilidade e capacidade para lidar com esse público? Porque nós temos as nossas especificidades, que não é falada na formação, no ensino superior, de nenhum curso. Isso que você está falando é tão importante e se a gente for fazer uma linha histórica, a gente começa lá no Gilberto Freire e Casagrande Senzala, que o Raul trouxe, né? O mito da democracia racial, que é uma espécie de folclorização de que os povos originários e o povo negro juntos fariam uma espécie de sociedade benfazeja, harmoniosa e festejante e feliz. E aí põe, né, elementos, né, contemporâneos. Joga o hino nacional, uma bandeira, todo mundo se dá... Isso é um mito. É um mito reproduzido por outros mitos. Sim. Se é que vocês... me entendem. É um mito, gente. É um mito terrível, né? Porque
Uma coisa é você discursivamente dizer somos todos iguais, outra coisa é você olhar para a população carcerária, né? E ali tem uma materialidade brutal, concreta, que diz assim, opa, o que é isso, se não uma sociedade racista? Né? Então, assim, é o óbvio ululante, mas esse mito está tão enraizado, né, que às vezes é até difícil conversar, né, com alguém que fala assim, não, somos todos iguais. Ninguém vai discordar disso, somos todos iguais. Ninguém vai discordar. O que a gente está dizendo é que dizer isso não transforma a realidade. Isso não basta. Se fosse assim, bastaria a gente dizer, não existe pobreza. E assim, a pobreza desapareceria. Simples assim. Simples assim, uma mágica discursiva. Não, é muita luta, né? Então, eu acho que, de fato, é preciso fazer essa linha histórica para entender em que momento a gente está hoje, né? E sempre esse lugar de refazimento, de auto-refazimento, né? De reflexão, de se colocar em xeque, isso constantemente, porque ninguém está a salvo, né? No sentido de que ninguém vai receber a carteirinha antirracista e sentar no sofá e falar, pronto, eu não sou racista. Já né? contribuí com a minha parte. Já fiz o que eu tinha que fazer, né? E não é nessa geração, nem na próxima, que a gente vai conseguir isso. É uma luta diária de muitas gerações para a gente chegar em algum lugar, né? Nesse sentido, eu acho. Muito esforço. Né? Muito esforço. Muito esforço. É que tem que ter uma abertura, né? Uma abertura que eu sinto, né? O Fanon fala muito que a branquitude se fecha, né? Se fecha no seu mundinho, se fecha dentro das suas, do seu privilégio, se fecha dentro das suas necessidades, de não olhar a necessidade do outro. E eu friso, acontece isso muito no ensino superior, né? É triste quando nós, no curso de psicologia, estudamos desenvolvimento humano e em nenhum momento fala da especificidade da população negra. E aí, essa consequência é tão grande quando esses alunos são formados, que quando vai para o mercado de trabalho, se perdem ou fazem atrocidades, né? Atrocidades clínicas, né? Clínica, por exemplo, um médico que ele nem tem a noção que aquela prescrição que ele está fazendo daquela medicação, o paciente dele tem condição, lá do SUS, tem condições de comprar. E aí há uma continuidade do tratamento, né? Que profissional que eu quero ser? Você falou tudo, Valesca, assim, que profissionais da saúde mental a gente está formando, né? Para quem? Para quem a gente faz isso, né? Primeiro olhar a bibliografia e dizer, peraí, isso aqui não dá conta de fazer escuta da sociedade brasileira. Não dá conta. Na psicanálise, penso exatamente dessa forma. A psicanálise colonial é uma psicanálise que primeiro vai ler outras coisas, além, né, além de Freud, Lacan, né? Ler outras coisas, Fanon, por exemplo, básico, bibliografia básica, Fanon. Básica. Neuza né? Santos. Neuza Santos, Virgínia Bicudo, bibliografia, Lélia Gonzalez, né? São bibliografias incontornáveis para quem quer fazer escuta no Brasil, né? Então, decoloniar a bibliografia, né? Decolonizar a bibliografia, a escuta, né? Que equipamento de escuta a gente está formando? O que é isso? Que vai escutar a população brasileira a partir de que lugar? De um lugar que diz que não existe racismo no Brasil? Isso eu chamaria de um absurdo clínico, né? Você entrar para uma sessão de psicanálise sem pressupor esse tema. Inclusive para os brancos. Sim. Porque tem uma professora da UFBA, a Federal da Bahia, que eu gosto muito, porque lá eles já estão na frente em muitos sentidos, né? Por que será? E ela diz assim, às vezes o sujeito não tem transtorno narcisista. Às vezes ele é só branco mesmo, né? Eu achei isso maravilhoso. E os psicanalistas brancos, inclusive quando forem escutar os brancos, precisam pressupor isso, né? As questões meritocráticas, as questões narcísicas de se acharem acima de tudo, acima de todos, acima da lei, por terem menos melanina, ou por terem um sobrenome italiano. Isso é muito sério. E os psicanalistas brancos precisam estudar. Eu diria isso, gente. Precisam estudar. Sim. Tem muita coisa para ser mudada, mas eu
eu fico muito feliz no sentido dos passos que a sociedade está dando. Por mais que sejam passos, né, pequenos, né, eu olhando, tô indo para a segunda graduação, olhando a primeira para a segunda, há uma diferença Gritante. Você já Gritante. percebe, vocês percebem isso. gritante referente a essas mudanças. Mas quando eu tenho a oportunidade de falar, não basta essas mudanças. Nós queremos mais mudanças. Né? Mais mudanças. E essa mudança, ela vem do branco. Eu estava numa palestra e aí houve um questionamento que isso me marcou muito. Né? Então, sim, nós negros nascemos com essa dor. Né? Carregamos essa dor da nossa ancestralidade, de todo o contexto histórico, né? De todo o contexto histórico. Mas e os brancos? Vocês também não carregam essa dor de terem sido os responsáveis? Né? E aí, quando repetindo, né, a fala do Fanon, que o branco se fecha para não se conectar a essa dor. É uma defesa, né? É uma defesa. É uma né? defesa. E aí, o que acontece? Vira para a população negra e fala, não, o problema são vocês. E a gente carregou isso por décadas e décadas. E aí, o que está sendo feito, né, no meu olhar? A partir do momento que tem ações afirmativas que a população negra está adentrando as universidades, está falando, não. Né? Essa Aqui questão, não. aqui não. Aqui não, são vocês, né? E aí tá havendo uma agressividade muito grande. Né? Eu sinto isso, uma agressividade. Tanto uma agressividade também verbal, né? E às vezes até de comportamento dentro da sala de aula. Né? Eu estava refletindo sobre o podcast de hoje e me veio uma lembrança de que na minha sala tem poucos negros. Só 2 falam. Só 2 questionam. Olha Me veio muito isso quando eu estava refletindo sobre a... impactante isso. Para mim foi muito... É uma agressão. É uma agressão, né? Será que o professor tá olhando para essa questão, para essa sutileza do racismo dentro da universidade? Essas questões que você traz são questões que atravessam, né, a identidade. Né? São questões que vão fazer com que, sei lá, a gente reflita justamente nessa questão de quanto que essa pessoa foi silenciada a ponto dela não querer mais falar, vamos dizer assim. Né? Que às vezes é para justamente evitar um próximo problema, um próximo trauma, alguma coisa que reproduz aquilo que já vivenciaram. Né? Já vivenciaram. Uma situação que aconteceu comigo também, querendo ou não. Né? Que graças a Deus, com a entrada do Khan, eu consegui achar o que meu... maravilhoso. Eu consegui readquirir o meu lugar de fala, né? Vamos dizer assim. Que lindo. Né? Aquilo justamente que uma conversa que você estava falando, que era justamente o incômodo que causa, né, quando colocam essas questões de relembrar o passado, né, de serem os agressores, foi uma coisa assim que, até estudando para podcasts passados, que eu li um texto que estava a Bell Hooks, né, que ela falava justamente dessa ideia do branco na posição de poder. E abdicar dessa posição de poder é uma postura muito difícil, é uma conduta muito difícil, né, porque você vai literalmente desconstruir. Aí você vai literalmente desconstruir aquilo que que acabou sendo ensinado, né, desde cedo. Então você acaba... Eu acredito, né? Eu não posso falar porque eu não sou. Então eu acredito que seja alguma coisa nesse sentido de não querer abdicar. Não querer abdicar. E entrar nessa discussão, eu acho muito válida, porque, querendo ou não, digamos que é o principal, né? Eu acho que é o primeiro passo. É o primeiro passo. É o primeiro passo. E aí eu queria saber de vocês, né? Depois de todo esse prefácio, depois de toda... Ótima pergunta de vocês. Toda essa... Muito boa. Todo esse Lusíadas, né, que a gente introduziu aqui. Muito bom. O que é ser antirracista para vocês? Deixa uma bomba aí. É muito boa essa pergunta. Mas eu acho que eu penso que é uma construção diária. É você olhar para dentro, é você admitir as suas fragilidades, é você admitir o seu lado negro, né?
Palavra ruim, ó, tá vendo? Palavra Edição, por favor, errada. por favor. Palavra errada. Mas é legal, porque Mas é legal. a gente vai se... É exatamente reeducando, isso que né? eu vivo também. Mas Opa, é, isso aqui... vem na cabeça, e é uma coisa que vem automático, né? E essa coisa E de... se refazer, É isso que eu tô falando, de você se policiar Perfeito. o tempo todo, de Exatamente. você olhar para a sua fala, de você olhar para seus pensamentos, de você refrear pensamentos, né? E lidar com isso, e aprender coisas novas, porque às vezes sai alguma coisa que você nem sabe, nem nota, né? E você é corrigido. E isso que é importante, a gente está aberto a esse aprendizado. E acho que esse é o grande questão do ser antirracista. É você olhar para você, entender suas fragilidades e entender que você é um aprendiz, um eterno aprendiz, né? E que você é uma pessoa que se você quer mudar alguma coisa, você precisa olhar para dentro primeiro, você precisa se policiar primeiro para depois querer que as pessoas façam a mesma coisa, né? Reconhecer esses fantasmas dentro da gente mesmo e que é muito difícil de lidar, né? De você olhar para dentro e falar, puxa, eu tenho esses pensamentos que eu não gosto, eu tenho esse lado meu que eu não gosto, né? E que eu preciso admitir que eu tenho para conseguir lidar com ele. Perfeito. É não fazer pacto com o auto-engano, né? E por isso que essa pergunta eu achei muito boa. Nunca ninguém me fez essa pergunta, assim, né? Da Valesca, do Raul, assim, o que a Valesca trazendo essa questão do sentimento dos brancos que se colocam nesse mesmo lugar da luta, né? Do movimento negro, né? Eu diria, Valesca, que o primeiro sentimento que eu tive quando eu comecei a ler, estudar e me vi, assim, dizendo, eu quero estar aqui, deste lado da história. Eu quero ir na manifestação, eu quero falar com essas pessoas, eu quero aprender com essas pessoas. O primeiro sentimento é de vergonha. É uma vergonha, assim, né? De você olhar um pouco para a história da sua família, por exemplo, e ver algumas falas, né? Falas duras, assim, da família, de pessoas de quem você gosta, pessoas que você ama e que falam abominações racistas, né? Então você fica dividido, fica mal, mas aí é que você se posiciona, né? Uhum. Eu vivi uma situação na minha família, acho que é legal, assim, trazer essas questões afetivas também, no leito de morte da minha avó. Uma tia minha, negra, a minha avó estava morrendo e ela falou, desculpa qualquer coisa, obrigada por terem me aceitado na família, eu sendo quem sou. Ela falou outra palavra. Eu fiquei, assim, eram tantos sentimentos sobrepostos, era o luto da minha avó, mas aquilo, falei, tia, vem aqui. Tia, você é que tem que nos desculpar. Você é que tem que nos desculpar. Eu peço perdão em nome da minha família pelas coisas que você já viveu. Então, primeiro é um sentimento de vergonha, né? De você olhar coisas, por exemplo, pegar álbum de festa infantil, né? A foto de festa infantil, e não ver. Então, esse tipo de coisa que você vai ver, dá uma vergonha. E nessa vergonha, nesse desconforto, que a gente vai se refazendo, assim, né? O que mudou, a Sueli Carneiro, eu acho ela muito maravilhosa, essa mulher, né? Ela falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ela falou assim, os brancos serão sempre beneficiários de uma estrutura racista, mas eles não precisarão ser signatários. Aí me deu uma sensação, falou, opa, então é isso que eu não quero ser signatário, mas é uma constante, é uma vergonha. Às vezes eu tenho vergonha de mim mesma, de ter pensado coisas, feito coisas, mas a gente tem que se haver com isso mesmo. E a consciência que traz a mudança, né? Uhum. E acho que se a gente consegue despertar isso nas pessoas com quem a gente vai convivendo, né? É uma semente de refletir sobre isso, de olhar para dentro. Eu acho que a gente vai conseguindo gerar mudanças, né? Porque a gente só vai conseguir gerar mudanças quando as pessoas admitem. Exato. E
e se colocam frágeis, né? Porque assim, quando a gente mostra as coisas que nos envergonham, a gente nos tornamos frágeis. Exatamente. Né? Então assim, a gente vive num mundo onde a gente tem que ser forte, a gente não pode ser frágil. Então assim, acho que incentivar essa fragilidade humana, né? Para a gente poder ressignificar e transformar, porque se a gente não encontrar força na vulnerabilidade. Exato. E, ao mesmo tempo, ser forte diante de outros brancos racistas, eu diria. Perfeito. Porque aí é o pacto narcísico da branquitude. Isso é uma... Agora acho que eu peguei o cerne da nevrálgico. O nevrálgico da pergunta do Raul. Ser antirracista também é não ficar driblando o desconforto. Quando você está numa mesa e alguém... É dar voz, né? É dar voz. Porque acho que a gente ainda vive numa sociedade em que a voz é do branco. Então, assim, se você dá voz para as injustiças, né? Endossa isso, você está provocando as pessoas, apontando o que não está acontecendo de forma correta. Agora, se a gente é conivente, a gente não vai mudar nada, né? Até essa expressão dar voz. Outro dia e agora eu estava vindo no Uber e pensando, né? O branco dar voz ao... Olha, o que é isso? Que construção sintática é essa, né? Ainda objetal, né? Então, para além de dar voz, é escutar a voz que está sendo dita aqui há 300 anos. Quantos anos, né? A Tatiana do Nascimento fala muito isso, uma poeta que eu gosto muito. Ela fala, a gente está gritando há tantos anos. Ela fala, ninguém está ouvindo. Tantos anos, né? Então... Para além de dar voz, é fazer o exercício da escuta, porque muita coisa está sendo dita, desde que esse Brasil é Brasil, né? Sim. Quanto a aprender, né? Quanto. A gente está aqui numa posição privilegiada, no sentido de estar olhando para isso, e olha quanta coisa a gente ainda precisa desenvolver e aprender, né? Pensar, né? Pensar, e quantas coisas que vêm no discurso, você fala, puxa, ainda não é por aí, né? Eu acho que eu falei uma besteira, isso aqui, eu faço isso direto, assim, gente. Esse é um processo da identidade branca, né? Que é constante. Exato, exatamente. E é o que você falou, é esse desconforto. E que bom que a gente está nesse desconforto, né? Eu prefiro estar aqui. E como mudar esse cenário? Olhando especificamente para no ensino superior. Se a gente está falando de conhecimento, que conhecimento é poder, né? Ainda, né? Espero que um dia possa outros valores, né, ser considerado poder, mas ainda nós estamos numa sociedade que o conhecimento predomina. Né? Então, como mudar esse cenário dentro de uma instituição acadêmica onde prima muito pelo poder? Sim. O que vocês estão fazendo? Eu diria assim, sigam o que o Kahn está fazendo. Exato. Leiam a cartilha do Kahn. Porque primeiramente, bibliografia. Mas não primeiramente, né? Em concomitância com um corpo docente também negro. Olha, um corpo negro, né? Interessante essa... Porque é necessário, né? Representatividade. Com certeza. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Professores e professoras negras. Isso não tem o que dizer. E aí que está o lugar da branquitude. É saber que isso vai acontecer. E não se sentir mal com isso. E dizer assim, né? Como algumas mães histéricas, quando o filho não passa na faculdade de medicina, falam assim, porque são as cotas, percebem? A cilada, o absurdo. Não é isso, é dizer assim, que bom, vem, me ensina, me diz, vamos trocar, né? Eu diria isso e diria, claro, essas iniciativas que vocês fazem, né? De aquilombamento afetivo, de encontros, de trocas intelectuais afetivas, eu acho isso maravilhoso, assim, né? E acho o máximo quando vocês também convidam os brancos para isso, não em todos os espaços, porque não pode ser em todos os espaços, mas eu me sinto sempre, quando vocês abrem para os brancos, eu me sinto
sempre muito honrada e Privilegiada. Porque a gente aprende... Nossa, o que eu já aprendi com o Can nesses eu também. 2 anos de faculdade, assim, é inenarrável. Assim, muito. Eu também. Com a Valesca, né? Com essa nossa convivência, com essas discussões que a gente tem, né? Com as conversas. Os cafés filosóficos. Os cafés filosóficos. Exatamente. Então, assim, é um aprendizado constante, né? Então, acho que é isso, é essa representatividade, esse outro olhar, essa outra visão, te mostrando outras perspectivas da realidade, né? E nas instituições Construindo junto. particulares, né? Nas públicas a gente tem a política de cotas, eu acho que ainda precisa de mais, eu diria isso, né? Você pega um curso de medicina, por exemplo, ainda é um curso elitizado, ainda é. Então, há muito a ser feito. E aí a gente vai para o confronto político, sim. E eu não tenho nenhum problema com isso, inclusive, né, de me colocar como uma pessoa que está deste lado. Então, a gente vai ter troca, vai ter discussão política. E acho que às vezes é necessário, né? A vida se faz com luta também, né? A gente às vezes fica achando que é só na gramática do amor que as coisas se resolvem, mas não. Existe muita luta política, posições diferentes em relação ao que a gente quer para o Brasil. Então, política de cotas nas universidades públicas e nas privadas também. Nas instituições de ensino. Acho isso super importante mesmo. Sim, até porque se a gente vê pelos alunos que vêm de uma instituição pública, o viés vai para a linha de pesquisa, né? E aí é importante que tenha a população preta para que traga esse viés. E a linha dos alunos, né, o foco dos alunos de instituição privadas é para o mercado de trabalho, para a instituição privada, né, que também precisa ter esse olhar. Né? Então, assim, quando a gente vê uma instituição, uma empresa, uma grande empresa que trouxe, né, não vou falar nome, mas que trouxe esse viés da importância de ter lideranças pretas, acabou sendo metralhada. Foi. Né? Até sofreu ações, né? Judiciais. Né? Então, da importância da sociedade também se abrir. Né? E ela começa na instituição de ensino. Né? Não deveria começar na instituição de ensino superior, mas na básica, né? Até porque a gente tem uma lei. Né? Pois É lei, né? É lei, gente. É lei que trata, e não trata, né? Não é aquela coisa de cumprimento de lei falando assim, olha, eu tenho aqui, né? Numa disciplina EAD, num texto, né? Ou numa palestra em novembro, né? Tem que fazer parte da cultura e da interdisciplinaridade, né? Quer dizer, é algo que tem que permear tudo dentro da instituição. Né? Que tem que ser um valor, que tem que permear todas as disciplinas, não é uma coisa isolada, né? Dentro de todas as instituições, das instituições de ensino, das corporações, né? Você falou a palavra, um valor, né? E nesse sentido, né, Tati, a personalidade do professor, né, que é uma variável interveniente, sim, nos processos educacionais, a gente sabe, né, a personalidade do professor, as relações interpessoais ali no jogo didático, aquilo que ele pensa é também fundamental. Então, não tem como não é possível, não será educação se houver um professor racista. Exatamente. Tem que ser uma transformação cultural. Exatamente. Né? E que começa na base das instituições de ensino. Perfeito. Então, não dá para dar um conteúdo pro forma. Eu tenho que dar isso aqui porque a direção pediu, porque é lei, porque está pegando bem, porque me chamaram, falaram que eu tenho que dar esse texto. Não é isso. Não basta isso, né? É um valor, é uma postura política de vida. Por isso que quando a gente fala de diversidade, de inclusão, né, de todo esse processo, não adianta teoria, você tem que ir para a sensibilização. Perfeito. Né? Então, assim, olha para dentro. Né? Porque a teoria não sensibiliza ninguém. O que sensibiliza é você olhar para dentro. Exatamente. Até porque também no inverso a aprendizagem se dá no afetivo, né? A gente aprende através do afetivo, né? Sim. Seja afetivo à teoria, seja afetivo ao professor, né? Os professores que eu mais gosto são os que eu mais aprendo.
Exato. É a unidade afetiva. É essa unidade Sempre. afetivo-cognitiva. E é aquele né? até que te incomoda, né? Aquele que, puxa, denso, né? Incomoda, faz você se mexer, faz você sair da zona de conforto. Aqueles que a gente lembra com carinho, né? E até é interessante você falar isso, porque algumas vezes eu já dei alguns textos, né? E eu senti ali também, por parte dos alunos, né? Resistência. Brancos, que coisa, né? Olha só, quem diria, Mas né? que surpresa, Mas que né, surpresa, né, Raul? Nossa Senhora. Por que será que os alunos negros falavam, professora, que linda essa leitura né, dos olhos d'água, por exemplo, né? Mas eu também tive resistência de achar que... eu ouvi uma vez, assim, nossa, mas você só fala disso? Eu falei, é porque eu faço a seleção do que importa. Foi essa a minha resposta, né? Então, eu já fui também, assim, você só fala, lá vem a professora Natália de novo, né? Então, e comprar essa briga, né? E você falando nisso, eu vou trazer uma das nossas conversas, né, ao telefone. Adoro. Que eu lembro que você ter mencionado que esse start se deu quando você estava juntamente com pessoas pretas, né? Uhum. Sim, exatamente. Sou muito grata, né, por essa oportunidade, né, de aprendizado. E sim, esse movimento começou afetivamente mesmo, né? Acho que a Tati vai falar disso, né? Então, é você perceber que o mundo é muito maior, né? Do que o seu umbigo, né? E do que a sua história. E aí, eu me coloquei numa posição de aprendiz, né? Foi aí que e tomando muito cuidado, né? Para não colocar aquele amigo ou aquela amiga negra numa posição servil, que é a posição colonial. Então, eles não têm obrigação nenhuma de me ensinar. Eles podem ser generosos comigo, e são, né? Mas cabe a mim, né? Então, tudo começa mesmo com esse olhar para o outro, né? De saber que o mundo é para além de você e que tem muita coisa acontecendo no Brasil que os brancos não têm nem noção. E não se perguntam por quê, né? Então, não tem noção ou não querem? Não querem saber. Querem saber. São os filtros que a gente se coloca, não né? Os saber. véus que a gente se coloca, né? Exatamente. Então, foi exatamente assim, Thalissa. E o seu, Tati? Eu sei a resposta, mas você diga. É muito legal. Eu acho que o grande contato foram através dos meus filhos. Foi através dos meus filhos, né? Que eu comecei a viver esse preconceito. E ver, né? E sentir a dor deles nesse processo. Né? Então, assim... E aí você vai vendo que é aquela falinha ali que é desconsiderada, mas que é depositada ali, né? Que é engolida. E aí mais uma falinha de outro que é desconsiderada e que é engolida, né? E que vai oprimindo, e que vai calando, e que vai silenciando, né? Então, assim... Aí você começa a se questionar sobre os seus atos também, sobre as suas ações, o que você está passando, que identidade que você está estimulando, né, que seja desenvolvida ali, né, qual é o seu papel nesse processo todo. E as falas preconceituosas ouvidas na escola, na catequese, né? Da psicóloga, né? Tem uma psicóloga que a minha filha frequentava que um dia falou pra mim, ela estava sofrendo bullying na escola, ela falou, corta o cabelo curto dela, tinha um cabelo cacheado aqui na cintura, lindo, corta o cabelo dela para ela não sofrer mais preconceito. Eu falei, oi? Como assim? Né? A minha filha é linda, ela tem um cabelo maravilhoso. E é ela. Você quer que eu faça com que ela deixe de ser ela para ela ser aceita? O que é isso, né? O que é isso, né? O despreparo. E aí entra muito o que vocês estão trazendo, essa importância
da formação de base, né? Porque, assim, aí você se coloca no lugar da pessoa, fala, puxa, provavelmente ela nem percebeu a atrocidade que ela acabou de dizer. Não tem essa consciência. Então, assim, não quer ou não teve oportunidade ou não teve ninguém que disse isso para ela, né? E acho que é isso, a gente... Profissionais que estão ali e que não sabem lidar com as situações, que não conseguem olhar para o outro, né? O outro como sendo o outro e não você, né? Então, acho que essa sensibilidade que a gente precisa trazer na formação das pessoas, de forma geral, né? A gente está falando do psicólogo, mas eu acho que de todos, desde a base, né? Respeito. Nossa, que relato, né, Tati? Estou aqui pensando nisso, né? Um relato absurdo, né? De um manejo clínico. Como é que a gente definiria isso, né? Profissional antiético. Foi literalmente tudo que a gente Eu acho que a gente falou. tem que tomar cuidado com o julgamento. Eu acho que né, assim, olhando por esse lado, eu acho que é uma pessoa que não enxergou isso, não viu, né? E não vê. Então, assim... E eu fico pensando, né? Com tantas coisas ao alcance da mão, gente. A gente está falando de um tema que está sendo exaustivamente trazido mas tudo bem à que tona, isso foi né? já Faz mais de tempo. 10 anos, né? Isso não estava tão... Com Black Lives Matter, acho que deu uma... Vocês percebem isso Potencializou, também? né? Foi. Mas, assim, acho que essa que é a grande questão que a gente precisa refletir, né? Sim. Então, assim, o quanto que a gente, de fato, está respeitando o outro a partir do que ele é, de quem ele é. Eu provavelmente não falaria isso para um menino branco, né? Para uma menina branca, né? Corta o cabelo para não sofrer bullying, né? Provavelmente. Não seria essa a solução. Mas eu acho que a gente tem esse pensamento com tudo que está fora daquilo que a gente acha que é o ideal e o normativo, né? E aí eu acho que isso serve também para uma reflexão aqui, né? A gente está falando de questão racial, mas eu acho que para todos nós serve como uma reflexão geral, né? Quais são os meus preconceitos, né? Como que eu estou lidando com as pessoas? Sim. Eu estou me despindo disso? Tudo bem, eu estou olhando para a questão racial, mas eu estou olhando para as outras também, né? Então, assim, acho que a gente fazer uma reflexão mais geral da gente enquanto ser humano, né? De olhar para essa diversidade, de olhar para as pessoas como pessoas, olhar para as fragilidades de cada um, para as questões de cada um, julgar menos o outro, dar mais oportunidades para as pessoas serem quem elas são, né? Quando você se vê diante de alguma fala racista de alguém branco, como é que você faz? Eu gosto de saber aquelas que estão entrevistando. Olha, eu devo dizer que essa pergunta eu ia fazer. Desculpa. Eu falo com uma certa amorosidade, né? Você prestou atenção, né? No que você está falando? No impacto disso, né? Como que isso reverbera no outro? Então, acho que essa sempre foi a minha postura, né? Esse tentar me colocar no lugar do outro também sem julgar excessivamente, né? Porque... mas colocar uma pitada de reflexão ali, né? Dessa realidade. Quer dizer, isso que você está fazendo é legal, é bacana. E de uma forma amorosa, porque se você vai para o embate, a pessoa já vem com defesa. E aí a sua fala não resolve nada, sabe? Eu acho que essa, ao meu ver, é uma postura que pode gerar alguma mudança. Né? Eu acho que a gente também precisa tomar um pouco de cuidado com a agressividade com a qual a gente fala das coisas, né? Eu acho que tem que ser pontuada sim, mas a gente tomar cuidado com o tom, como a gente coloca as coisas, porque senão a gente gera repulsa e não reflexão, e não é isso que a gente quer. E não escuta, né? Acho que tem
momentos que essa morosidade se faz necessária, mas também tem momentos Sim. que uma postura mais enérgica Sim, também eu acho que depende da situação Sim. e de com quem você está falando e de como você está falando, né? Se a pessoa também vem com uma postura agressiva, você vai devolver com agressão, tá certo? É defesa, aí é uma outra história, né? Agora, se vem numa fala, né? Numa colocação equivocada, né? Eu acho que também vai depender muito da situação que você está vivendo, lógico. Essa semana eu estava aqui na faculdade, na cafeteria, e aí tinham umas três pessoas pretas e 2 brancas, 2 loiras. E aí uma outra chegou e falou assim, nossa, vocês são lindas, parece uma Barbie. Aí uma moça que estava do meu lado, ela é mais nova, ela foi murchando, negra, né? Foi murchando. Aí eu virei e falei assim, elas têm a Barbie, mas a gente tem as rainhas africanas. Ai, que aí ótimo. Viola Davis, meu amor. Não, eu já fui lá para rainhas africanas. O ombro dela já se ergueu e a gente todo mundo começou a rir de não permitir essas sutilezas do racismo, sabe? Muito perfeito. E essas referências, né? E ter essas referências, essa representatividade. Você falou da Barbie, né? Que é essa referência infantil. E que eu acho fundamental essa representatividade também nesse universo fantasioso, né? Eu falo porque eu vi o brilho dos olhos da minha filha quando teve aquele filme da Dama e o Vagabundo, onde a protagonista era uma mulher preta, né? Ela, nossa! Que lindo. Então, a felicidade das crianças negras ao verem uma pequena sereia. Eu imagino a alegria, né? Não é? Então, assim, esse mundo do entretenimento também que reforça essa questão da branquitude e que aos poucos a gente está vendo mudar bastante, né? E eu acho que isso é importante, essa representatividade em todos os lugares, né? E essa... desculpa. O que você está falando que faz parte do racismo estrutural, né? Que é um tema que a gente bate desde o nosso primeiro podcast. E eu sempre trago o mesmo exemplo, não vou trazer de novo. Mas você me conta o exemplo, então que agora... Não, vou mandar o link do podcast. Boa. Mas é justamente essa ideia da representatividade, né? Você vê o seu corpo, a sua pele, o seu rosto, a sua cultura, né? Que justamente dá para nós é uma fonte de autoestima, né? É justamente que vai dar pra gente, sei lá, tipo uma força, vamos dizer assim, pra, tipo, saber que você pode chegar lá, saber que você tem um exemplo, você tem não é exemplo a palavra, é uma pessoa de referência, uma pessoa de referência, né? E essas situações que vocês que estão sendo discutidas aqui é justamente aquilo que eu acho que deveria ser mais feito, né? Justamente, né? Deveria ser reforçado, né? Para justamente tentar contribuir para a erradicação do racismo, né? Que a gente está vivendo hoje em dia. Mas para que a gente tenha profissionais com esse olhar, foi trabalhado, né? Seja um ambiente familiar, seja do ambiente de estudo também, escolar, exato, né? Exato. Institucional de uma instituição de ensino. E é onde vai se retroalimentando, né? De formar profissionais com esse olhar mais racial. E também a gente não pode esquecer de trazer a questão de gênero também, né? Que para mim é fundamental ter esse olhar tanto de raça quanto de gênero para profissionais diferenciados aí no mercado. E aí tendo lá, vai vindo professores diferenciados, vai vir a sociedade vai ter profissionais, né? E eu acho que vai ser uma retroalimentação. Você vai trazendo uma representatividade para a vida das pessoas. Sim, porque perfeito. A gente vive numa bolha branca, né? E hétero, né? Bolha branca e hétero, perfeito. Não é? Então, assim, a gente não convive a gente não tem representatividade, a gente não convive. Eu falo da minha infância. Eu nunca tinha tido eu convivi com poucas pessoas pretas. Eu convivi com nenhuma pessoa portadora de deficiência, né? PCD. Eu não convivi
com pessoas homossexuais, né? E de gêneros diferentes. Então, a partir do momento que você cria essa representatividade na educação, você normaliza, né? Você mostra o que a sociedade de fato é e vai se despindo as pessoas de preconceito, porque as crianças vão crescendo com um olhar mais diverso, né? De maior respeito à diversidade. E exatamente, né? Você falou a bolha branca e hétero, né? Você trouxe essa interface com gênero. É importante lembrar, gente, que o neonazismo tem crescido no Brasil. E o neonazismo é exatamente a patologia maior da branquitude, né? O sintoma mais... dos tantos sintomas, né? Mas aquele que é muito preocupante. A gente não pode deixar de se lembrar de que existem mais de 1.000 células nazistas, neonazistas no Brasil, né? Que é uma atualização do hitlerismo. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Isso está acontecendo. Então, tem uma ligação entre extrema-direita, racismo, neonazismo. Existe uma ligação. A gente se esquece, né? Que a extrema-direita ela tem na sua base o racismo, né? E tem uma antropóloga que eu gosto muito, ela chama Adriana Dias. Ela fez um estudo muito importante sobre o neonazismo no Brasil e ela diz que a cultura de ódio tem um tripé. O primeiro é a meritocracia, porque o branco, né, a eugenia é exatamente isso, né? O sujeito se achar o escolhido branco, né? Então ela diz que é a meritocracia, primeiro tripé do ódio. Depois, o outro que vai roubar o meu lugar pode ser o judeu, né? É o não branco, né? Nesse não branco é a categoria da não pessoa para o nazista, né? É a não pessoa. E aí entram os negros, os homossexuais, os PCDs e assim por diante, né? E por fim, o último tripé, Valesca, a cultura machista. Sim. Né? A cultura machista está no tripé desse ódio. Né? E essa combinação é que gera o nazismo atualizado. Né? O nazismo na sua base e o nazismo atualizado, né? O neonazismo. A gente pode pensar, nossa, mas como assim 1.000 células neonazistas no Brasil, cuja maioria da população é negra? É exatamente isso. É exatamente isso. Então é preocupante, super importante a gente trazer esse tema. E quanto aos brancos, né? Respondendo a pergunta do Raul, às vezes precisa ter os enfrentamentos, né? Ora delicados, ora nem tanto, né? Eu também fico nessa, Tati, eu fico assim, como é que eu vou responder essa questão agora, né? Mas é ter o enfrentamento, né, Raul? Acho que... E aí é o que vocês estavam falando, né? É pensar na forma do enfrentamento de acordo com a situação, mas na medida do possível, se você for de uma forma mais tranquila, né? Você evita esse mecanismo de defesa. Exato. A minha família tem gente... A minha mãe às vezes ela fala... Eu olho assim pra ela e falo... Ai, fala, Natália, o que eu fiz? Ai, eu falei uma besteira. Eu falo... Interessante, né, isso? Mas é esse jogo de colocar a palavra à mesa, né? Porque a intenção é fazer a pessoa refletir. Eu acho que é aí que a gente muda, né? Enquanto a gente vai para o embate, você vai criando resistências. Estamos aqui num papo delicioso, mas estamos partindo para o final. E aí nós gostaríamos de convidá-las a deixar uma reflexão. Acho que principalmente para o corpo docente. Acho importante pela experiência que vocês têm, né, dentro da instituição de ensino. Qual reflexão que vocês podem estar deixando? Eu faria um convite ao docente. Alguns minutos de reflexão. Quais são os seus preconceitos? A partir de tudo que a gente conversou aqui, o que você precisa aprender e o que você precisa desaprender? Eu acho que essa é uma reflexão inicial importante.
Olha, eu fiquei pensando aqui, porque eu ia começar a falar bibliografia, mas... mas aí... eu acho que faz parte do jogo humano se refazer. Faz parte do estar vivo, né? Se refazer, se colocar em xeque, se reconstruir e se desconstruir. Então, é uma oportunidade, né? De sair dessas posições assim fossilizadas, né? De um narcisismo branco, de achar que sabe, ou sempre vai ter algo bom a ser dito. Não é verdade. Então, foi o que eu descobri, estudando os autores e as autoras essa bibliografia combativa e necessária. O que eu tenho aprendido é isso, né? Então, o convite que eu faço ao corpo docente é também para que ouça os alunos e alunas. Ouça, porque a gente não está ileso, a gente está sujeito a falar uma besteira, a derrapar, a escorregar, né? É mais uma cilada narcísica da branquitude, que é um ideal de perfeição, né? De achar que é bem ou mal, que é racista ou antirracista. Então, você não vai ter uma carteirinha assinada pelos Panteras Negras de que você é antirracista maior, mas você também não é um neonazista de Santa Catarina. Tem um refazimento necessário. Então, o que eu convidaria os meus colegas de profissão é que escutem os alunos. E quando um aluno disser assim para você, professora, olha, aquela palavra, sabe, tá... Não... O mundo girou, a terra plana capotou. Não, professora, não é mais... Escute, porque você está tendo a oportunidade de aprender, né? E, humildemente, escute o que ele tem a dizer. Fala, obrigada, eu vou pensar, né? E lê muito. A responsabilidade de se formar. É uma tarefa precípua do professor, é ser um eterno estudante também, né? E acho que você colocou um ponto muito importante, né? Nesse desaprender, eu acho que a gente refletiu um pouco, e até sobre os nossos preconceitos, eu acho que um dos principais preconceitos da academia é essa visão de perfeição e de que o professor é dono do saber e precisa saber tudo. Então, assim, eu acho que no mundo contemporâneo é impossível a gente saber tudo, mesmo da nossa área de pesquisa, né? Você é especialista, você fez o mestrado, o doutorado, você estuda determinada área, e é impossível você dizer que sabe tudo daquela área, né? Então, assim, quiçá dentro de uma aula de graduação você está falando de coisas muito amplas, né? Então, assim, essa postura de aprender com o outro, porque acho que a gente, eu acho essa premissa muito interessante. Todo mundo que passa pela sua vida tem alguma coisa para te ensinar, né? É uma troca. Toda relação é uma troca. Então, estar aberto a aprender com o outro também, né? Bonito isso. Bom, então fica aí a reflexão, né? Para os docentes e as pessoas, no geral, né? A aprenderem, né? Escutarem e aprenderem, né? Com diferentes povos, diferentes culturas e diferentes identidades. Todas elas têm uma coisa para ensinar. Tenho certeza que eu também tenho muito para aprender. Todo mundo aqui tem muito para aprender. E esse aprendizado, acho que principalmente nos torna pessoas melhores. Né? Então, isso acho que faz parte da premissa do processo de evolução, né? Assim, como pessoa, né? Eu gosto muito de um psicólogo humanista, o Carl Rogers, onde a gente se torna a pessoa, né? Então, tendo essa abertura, né, principalmente dentro da nossa formação no ensino superior, a gente vai se tornando pessoas melhores para, consequentemente, sermos profissionais diferenciados. Né? Muito bom. Então, vamos ficar por aqui, né? Vamos ficando por aqui. Esse podcast foi longo. Foi bom. Foi longo, mas necessário, né? Assim como o outro, né? E aí a gente fica o convite para vocês, né? Como a gente falou anteriormente, no dia 19 de novembro vamos ter um evento aqui na Unicid. Todos estão convidados, todos, inclusive vocês duas. Apareçam lá. Estaremos lá. Com certeza. Queria agradecer também ao pessoal de comunicação, que está sempre dando um suporte aqui pra gente. E eu acho que é isso, né, pessoal?
E nos sigam, né? Nós temos uma página no Instagram, é @Neuza... @cam.neuzasantos. Lá vai poder saber um pouquinho sobre todo o desenvolvimento do nosso coletivo, o que a gente já fez e o que a gente está fazendo no momento. Então, nos sigam. E desconsiderem as palavras colocadas de forma errada, porque a gente também erra e a gente também está aprendendo. E esse reconhecimento é cordial. Exatamente. Então é isso. Muito obrigada, gente. Obrigada. Foi um papo muito saboroso e cheio de aprendizados e afetos. Muito, muito obrigada. Obrigada.